Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhado do Daniel Santiago para mais uma resenha. Fala, Daniel, bom dia, cara! Fala, Marcelo! Fala, amantes do futebol! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Boleirando, a mais um episódio desse que é o maior podcast da história do futebol brasileiro, segundo o Datafolha, segundo o IBGE, segundo o Globo. Então vamos dando início a mais uma semana, a mais uma discussão, porque não poderia ser diferente hoje, né? Hoje o tema, como vocês já viram, é a bendita Superliga e o que deu de falar essa Superliga que nasceu num dia, morreu 2 dias depois. Será que vai renascer? Como que vai ficar? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque hoje a gente vai dar a nossa opinião sobre esse tema que movimentou o futebol mundial, né? Parou o futebol mundial, parou a Inglaterra, principalmente com muitos protestos, e a gente vai falar um pouquinho de como nasceu essa ideia, né? Do que seria essa ideia da Superliga, o que aconteceu nessa semana maluca que ainda não terminou, né? A gente está aqui gravando na quinta-feira, o podcast vai ao ar na sexta-feira, e nesse meio tempo pode renascer tudo de novo. Tá uma loucura, mas o que importa é que a gente vai falar tudo sobre a Superliga e você não perde nada aqui no Boleirando, né não, Marcelo? Exatamente, aqui você acompanha tudo, então esquece o da Superliga, esses pontos não tem carteiro. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso programa, porque tem coisa para falar, tem bastante coisa realmente para a gente refletir aqui, porque no domingo caiu uma verdadeira bomba no futebol mundial, principalmente no futebol europeu, mas como a Europa é o centro do nosso futebol, né? Então repercutiu totalmente no mundo inteiro, né? Até porque os clubes europeus têm muitos seguidores, têm muitos fãs, né? Mundo afora, que principalmente aqui no Brasil, né? América do Sul, então rendeu muito durante toda essa semana, ocupou grande parte do noticiário esportivo a notícia da criação de uma Superliga, um torneio que seria para substituir a UEFA Champions League, né? Champions, que a gente está sempre aí falando tão bem, sempre acompanhando, batendo índices de audiência lá em cima, mas aparentemente um grupo de 12 clubes não estão muito satisfeitos com aquilo que a UEFA pode prometer a eles e decidiram criar um novo campeonato, um novo torneio, no qual eles dizem que seria mais atraente, porque teria ali a classe, né, a classe dominante do futebol europeu, né, os melhores times do futebol europeu se enfrentando ali quase que toda semana, e isso atrairia muito mais público, atrairia muito mais interesse, patrocínio. Já colocaram ali na mesa dizendo que tinha um orçamento aí de 3 bilhões e meio de euros, né, com um banco ali estaria financiando eles. Então caiu como uma bomba realmente, né, no domingo ali, a criação dessa nova Superliga que viria para quebrar ali, para romper realmente esses 12 clubes com a UEFA, né? Para você que não acompanhou muito, né, vamos dar as relações dos 12 clubes, porque foram os 3 principais da Espanha, né, o Barcelona, Real Madrid e o Atlético de Madrid, inclusive o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é o presidente da Superliga. Teve também o Big Six ali da Inglaterra, os 6 principais clubes da Inglaterra, que são Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool e Tottenham. E teve os 3 clubes principais também da Itália, né? Pelo menos em questão de história, a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. Então esses 12 clubes deram início ao que foi, né, Marcelo, o principal assunto da semana no futebol. Teve rodada aí também de campeonato inglês, campeonato espanhol, Copa do Rei, sei lá, um monte de campeonato que teve, Copa da França, mas o que realmente bombou de assunto nessa semana foi essa criação da Superliga, aí, a Superliga Europeia. Como que tu recebeu essa notícia? Se já estava esperando? Qual foi a sua primeira impressão ali no momento que você recebeu a notícia de que estaria aí criando-se uma nova liga? Se você já concorda, se você acha que foi loucura mesmo. Então vamos dando início a esse papo aí, que é bem complicado. Acho que foi quase unanimidade, pelo menos entre os torcedores, mas se os 12 clubes criaram uma liga ali com tanta convicção, ou melhor, sem tanta convicção assim, né, porque 2 dias morreu, mas o que você achou ali no momento?
caiu mesmo como uma surpresa para você? Você já estava esperando que tivesse algum tipo dessa movimentação, Marcelo? Então, Daniel, foi uma notícia que me pegou bastante de surpresa, não esperava isso por parte dos clubes, né? Ainda mais para cima de entidades gigantes do futebol mundial, né? Como a UEFA, como a FIFA, e eles entrando nesse contraponto, né? Entre eles, então é muito complicado, é uma situação que, quando eu recebi a notícia, eu fiquei surpreso, confesso. Depois eu pude entender a motivação, mas entender, não confundam com compreender, até porque não compreendi, foi muito contra em todos os momentos da Super League. Eu sempre falei também que os clubes deveriam sim acatar as decisões da UEFA, mas de forma mais arbitrária, né, que eles conseguissem conversar, ter uma reunião, conseguissem entrar num consenso e também não só abaixar a cabeça por tudo que a UEFA e a FIFA tentam impor para cima deles. Mas eu acho que protestar, da forma que eles protestaram, porque para mim a criação dessa liga é uma forma de protesto. E dessa forma eles não protestaram da maneira correta, na minha opinião, porque já saíram lá metendo bronca, querendo ganhar a qualquer custo a razão. E a razão, nesse caso, não é muito bem algo para ser conquistado. É mais algo para ser resolvido e que não fique ruim para nenhuma das partes. Não fica ruim para os times, não fica ruim para os dirigentes, não fica ruim para as entidades e nem para os torcedores. Então, acho que faltou um diálogo ali, faltou uma conversa, especialmente com o senhor Florentino Pérez, mandatário disso tudo, vulgo Eurico Miranda europeu, um péssimo dirigente, responsável pela venda do Cristiano Ronaldo, do meu Real Madrid. E eu até citei agora, falando de Real Madrid, né, que nenhuma derrota, goleada que o Real Madrid sofreu, eliminação, não ter ganho um clássico, coisas assim me deixou tão triste, tão chateado, envergonhado, quanto esse posicionamento do presidente do clube para com a liga. A instituição não tem nada a ver com isso, o Real Madrid segue gigante, segue o maior clube do mundo, porém, eu me senti muito envergonhado como torcedor sobre tudo isso que aconteceu. Nenhuma derrota foi tão dolorida. Eu me senti traído pela minha própria instituição. Porque você sabe que a gente sempre está sonhando em ver nosso time ganhando, Liga dos Campeões. A criança, quando começa a jogar bola, sonha em jogar a Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo. Então, até isso seria prejudicado, porque a FIFA estava botando os empecilhos ali, de quem jogasse na Super League não ia poder disputar a Copa, e tem os torneios oficiais da FIFA, esse ano também, ano de Eurocopa. Então, é muito complicado a gente olhar por essa perspectiva. Então, os clubes foram bastante equivocados, na minha opinião. Fiquei muito surpreso quando eu vi a notícia, quando eu vi primeiros rumores, né, depois de fato que eles tinham se reunido. Eu acreditei de fato quando eu vi a nota oficial no Twitter do Real Madrid. Isso aí foi algo que foi um baque para mim. Mas, felizmente, né, a Liga já morreu, vamos dizer assim, né? Só tem a dupla espanhola, o Real Madrid me envergonhando bastante. E o Barcelona também, que está batendo o pé ali, mas os espaços não vão permitir isso. E eu aproveito aqui esse espaço para agradecer, né, aos torcedores que se manifestaram, que foram protestar lá nos seus respectivos clubes, colocaram faixas, puxaram gritos e também cobraram nas redes sociais. Os grandes jogadores, aí eu acho que foi o impacto maior, porque se fosse só a torcida, os dirigentes poderiam não levar em consideração, mas grandes jogadores, que eu lembro de cabeça agora, como Ozil, Schweinsteiger, Miranda, Marcos Rashford, se posicionando contra. Achei muito bacana, achei sensacional. A voz desses caras é algo imenso, maior que a nossa até o momento atual, né? Então é bacana que eles estejam engajados nisso e acho que eles são grande parte disso, porque o clube em si já demonstrou que não está nem para a torcida, queria fazer uma Super League mesmo com ingresso caro, só visando única e exclusivamente o dinheiro. E esse é o mercado do futebol de hoje em dia, infelizmente, Daniel. Tá aí, né? Tá aí a opinião inicial aí do Marcelo. Ele falou agora, né? Principalmente na finalzinho ali da fala dele, sobre a manifestação de torcedores. E desde o início a gente teve muito presente essa manifestação realmente ferrenha dos torcedores contra a criação da Super League, né? Sempre, até os próprios torcedores dos próprios clubes que estavam ali dentro da Super League estavam sempre se posicionando contra. A gente teve aí o caso do Chelsea, né? Que teve um jogo ali pela Premier League contra o Brighton, se não estiver enganado, e centenas de torcedores foram até a porta ali do Stamford Bridge, que é a casa do Chelsea, para protestar contra a participação do clube dentro da Super League.
teve ali mais ou menos 1.500 pessoas sempre protestando, muita gente ali falando exatamente contra o dono do clube, né, o Roman Abramovich, o russo doidão aí que é o dono do Chelsea. Tivemos também a manifestação de torcedores do Liverpool, no jogo entre Liverpool e Leeds United, teve os jogadores do Leeds entrando com camisas também referentes ao protesto contra essa Superliga, né? Até porque o Leeds, né, por ser um clube pequeno ali da Inglaterra, ele estaria fora dessa elite, não poderia participar de jeito nenhum. A gente teve nessa manhã de quinta-feira também torcedores do Manchester United invadindo o CT também lá do Manchester contra essa medida tomada. Depois a gente viu também um dos donos do Liverpool divulgando um vídeo nas redes sociais pedindo desculpa. Então a movimentação social, mais do que nenhuma, assim, mais do que tudo que a gente possa imaginar, até mesmo acho que é dos jogadores, a gente viu quantos torcedores ficaram bolados, né, com essa ideia da Super League, e eu acho que por conta disso mesmo que eles deram para trás, porque perceberam, até como o dono do Liverpool falou, né, que percebeu que não agradou os torcedores, o futebol tem que ser feito para eles, né, então que tenha sido só um passo ali, meio que um passo torto, que no futuro, quando eles tentem melhorar realmente, né, porque segundo eles queriam melhorar o futebol, eles queriam salvar o futebol, não sei salvar de quê, porque o futebol, para mim, pelo menos está caminhando legal por enquanto, principalmente lá na Europa, né? Mas que na próxima vez que eles tentem mudar alguma coisa, que eles não façam dessa forma abrupta e, para mim, cara, de certa forma também muito, cara, sei lá, você reúne uma suposta elite do futebol europeu que, com todo respeito aos torcedores que estão nos ouvindo agora, mas Arsenal e Tottenham estarem nessa elite do futebol europeu não faz o menor sentido. Você tira o mérito esportivo completamente. O Arsenal, inclusive, não disputa a Champions League, está lá quase no meio para baixo da tabela da Premier League e estaria lá entre essa elite, ganhando grana pra caramba, porque a gente sabe que esse torneio ia envolver muito dinheiro, porque apesar de muita gente ser contra, se ele realmente fosse a campo, todo mundo ia assistir, né? Porque ia ser um monte de jogos entre grandes times, todo mundo ia ver, né? Ia rolar muita grana, e você tira completamente o mérito esportivo, porque a gente vê hoje forças surgindo na Inglaterra como o Leicester, o Wolverhampton, que estão disputando lá em cima, estão inclusive acima desses clubes que eu falei, né? Não exatamente do Tottenham, não lembro agora como é que está a tabela exatamente, mas, por exemplo, estão acima do Arsenal. Então esses clubes ficariam fora da maior competição europeia, que seria nessa Superliga, porque 12 clubes disseram que eles são os donos da Europa, eles são os maiores clubes da Europa, e eles convidam quem eles quiserem, né? Porque a expectativa inicial são esses 12 clubes fundadores, teriam um convite para mais 3 clubes, por exemplo, Bayern, Borussia e PSG recusaram, né? Então não sei qual clubes eles iriam, mas o formato inicial seria esse, né? Com 20 clubes participantes, né? Seriam uns 15 clubes fundadores, né? Tiveram esses 12 clubes inicialmente, teria o convite de mais 3 e mais 5 que, de acordo com a nota divulgada pelos criadores da Superliga, seriam de acordo com a classificação, né? Teria algum tipo ali de critério, né, para a qualificação de 5 clubes para entrarem na Superliga. Então ficaria muito nesse grupinho assim fechado, né? Então acho que quando você quer fazer um grupinho fechado no futebol já é meio perigoso, porque deixa de ser futebol para criar um negócio. Você está criando meio que eu quero esses 12 clubes porque eu sei que eu vou garantir dinheiro com esses 12 e dane-se se tem algum outro clube aqui que seja emergente, esteja conseguindo resultados bons no futebol, né? Eu quero esses 15 clubes aqui porque eu quero que a minha elite aqui, os caras que eu sei que vão me dar dinheiro, que vão gerar dinheiro, vão gerar renda, e é muito perigoso quando o futebol cai nessa de só gerar lucro, só gerar dinheiro, porque a gente sabe que o futebol inicialmente foi um esporte, a gente sabe também que o mundo tem mudado, o futebol é um baita de um mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano, mas fica muito complicado quando o futebol vira apenas dinheiro, e é o que a Superliga eu acho que estava representando, e por isso que tanto imprensa como torcedores, inclusive jogadores, né, a gente teve a manifestação do Ozil, dizendo que as crianças, quando são pequenas, elas sonham em jogar Champions League, Copa do Mundo. Teve esse problema da FIFA e da UEFA, a FIFA já falando que os jogadores que disputassem a Superliga não poderiam jogar a Copa do Mundo, então os jogadores também bateram muito forte, né? Além desses que você falou, também teve manifestação do De Bruyne, do Richarlison, teve vários outros jogadores, teve os treinadores também, o Klopp falando, o Guardiola falando, né? Então foi meio que um surto coletivo, podemos dizer assim,
desses caras. E como você falou, realmente Real Madrid e Barcelona ainda não deram para trás. O presidente do Barcelona, o Laporta, falou que a decisão ia ficar entre os sócios, né? O Barcelona teve até a troca de presidente agora nesses últimos meses, então ele pode dar essa desculpa de que o último presidente que acertou tudo, ele tá ali, não, peraí, caiu no meu colo. Ainda conseguiu a desculpa boa ali, jogou para os sócios para eles decidirem, mas o presidente do Real Madrid ainda está convicto ali, disse até em entrevista aí também que saiu nessa quinta-feira, dizendo que estava decepcionado e não disse que o projeto está morto, disse que ele está em stand-by, está ali em modo de espera, pode ser que a qualquer momento essa Superliga volte. E, cara, a gente, voltando aqui, tentando colocar mais no nossa vivência aqui, né? Antes de a gente falar também do que a UEFA se manifestou, a gente meio que teve em alguns momentos aqui no Brasil essa ruptura entre clubes e federação, né? Principalmente a CBF, que quando foi o início da Primeira Liga, né? Que acabou durando só 2 edições, acabou sendo meio que um fracasso, mas a Primeira Liga que nasceu principalmente dos clubes do Rio, Flamengo e Fluminense, os clubes de Minas, né, Atlético e Cruzeiro, os clubes do Rio Grande do Sul, né, os principais clubes, né, entre esses 6 clubes aí que são os grandes que estavam tocando esse projeto, acabou meio que rompendo justamente por causa da fórmula de disputa dos estaduais, que não é muito rentável, né, e então eles estavam querendo realmente criar alguma coisa que fosse mais rentável, colocar mais grandes jogos. Não deu muito certo a Primeira Liga aqui. Eu acho que se o Florentino Pérez tivesse dado uma olhada aqui, né, os outros presidentes também tivessem dado uma olhada aqui no Brasil, visto que acabou se tornando a Primeira Liga, eles acabavam dando para trás nesse projeto, né, não, Marcelo? Com certeza, Daniel. Até porque eu já vou polemizar aqui, né? Já que é para polemizar, polemizei. Vamos lá. Eu sempre tenho que dar uma polêmica, né? Mas faz parte, né? Vocês gostam disso. É entretenimento que chama. Cara, a Primeira Liga, para mim, foi uma das ideias mais patéticas do futebol brasileiro. Foi uma liga totalmente feita no choro da dupla Fla-Flu juntamente com outros clubes. Eu sei que você pode não concordar, Daniel, mas naquela época lá era uma época que o Vasco fazia um tempo que não brigava lá em cima no estadual, conseguiu ser campeão, e logo nesse ano, o Flamengo, que sempre, a história inteira do clube foi favorecido, naquele ano que não foi. Ele não conseguiu ser campeão, chorou, criou outra liga. Teve aquele lance do Fresno, acaba Carioca e tal, enfim. Foi uma péssima ideia, não foi nem um pouco rentável, como você bem citou, não foi nem um pouco viabilizado para que continuasse, né, para que tivesse uma continuidade nos anos subsequentes. Então foi um fracasso, assim como seria também a Super League, porque nem precisa acompanhar tanto o futebol europeu para entender que um calendário em que não tivesse Liga dos Campeões, em que os jogadores fossem impossibilitados de jogar por seleções e tal, tivesse vários imbróglios, ficaria difícil demais de ser rentável, de dar audiência. É claro que uma audiência ou outra ia ter, porque a galera não consegue ficar sem, talvez até a gente assistir alguns jogos, mas não com a mesma vontade, a mesma gana de assistir um jogo de Champions League, aquela abertura maravilhosa, até arrepia quando a gente escuta. Esses dias eu vi um vídeo no Twitter também, da final de 2018, Real Madrid e Liverpool, onde o Real Madrid ganhou por 3-1, naquele jogo lá que o cara espalhou. E é isso, não é muito difícil pensar que o futebol como um todo sairia perdendo se fosse mesmo implantar essa Superliga. A gente sabe que a Champions League é a nossa competição, depois da Copa do Mundo, é a mais importante, é a mais disputada, e é a que a gente mais ama, que mora no nosso coração. É a Champions League de grandes jogos, é a Champions do voleio do Zidane, é a Champions do gol do Messi contra o Bayern, é a Champions de lances incríveis que não saem do nosso imaginário, daqueles gols os acréscimos lá do Manchester United na final de 99, é a Champions daquela final muito linda lá em Istambul, em que o Liverpool conseguiu fazer a virada para cima do Milan. E isso eu tenho certeza que não teria na Superliga, uma liga voltada só para dinheiro. E aqui no Boleiro a gente sempre foi contra isso. Tem vídeos aí que a gente fala sobre elitização do futebol das arquibancadas. Tem até aquele texto lá que até viralizou bastante, que foi o Ladrão, Devolve o Futebol do Povão, que fala bastante sobre isso também. Dirigentes que pouco entendem, ou melhor, nada entendem sobre o que é ser torcedor, sobre o que é estar na arquibancada, sobre a nossa importância para com o clube. A torcida faz o time, não tem jeito, é uma construção coletiva. Esse ciclo vicioso sempre vai acontecer, porque enquanto uns
venham a falecer, outros torcedores novos venham a nascer e carregar essa paixão consigo. Então, eu acho que quando você envolve paixão, quando você envolve grandes competições, quando você envolve história, principalmente porque a história não se compra, você não pode colocar dinheiro nisso. Não tem uma quantidade absurda de euros que vale a sensação, vale o privilégio de disputar uma Liga dos Campeões, e como hoje muito bem citou, de você ser uma criança que sonha em jogar essa competição e um dia chegar a disputá-la. E isso já movimentou a UEFA, né? Toda essa criação da Superliga já movimentou a UEFA. Primeiro, antes da gente falar um pouquinho de como a UEFA tenta responder, eu acabei ficando de falar como é que estava como seria, né, o modelo de disputa. Seriam 20 clubes, né? Que serão divididos em dois grupos ali de 10, pelo que eu entendi aqui, né? 2 grupos de 10 times que teriam ali toda semana os jogos, né? E aí os 3 primeiros clubes de cada grupo se classificariam e ali o quarto e o quinto de cada grupo disputariam um playoff ali para ver quem é que chegaria às quartas de final. Então esse seria mais ou menos o modelo de disputa. E eu acho que uma dos argumentos, né, para ser contra esse jogo não, né, esse campeonato, acho que até cabe, né? Porque, cara, eles sempre falavam, a gente quer os grandes jogos, que dão visibilidade, dão dinheiro. Mas a partir do momento que você, sei lá, coloca um Manchester City, um Manchester United, um Bayern de Munique, PSG toda semana, eu acho que começa a perder um pouquinho daquele clima sabe, de jogo importante realmente, começa a ficar meio que um jogo meio que, poxa, tem toda semana, o que torna esse jogo tão especial assim? A gente vai ter um Liverpool e Manchester United, mas semana que vem a gente já tem um Barcelona e Real Madrid. É legal ter esses grandes jogos, mas toda hora se repetindo, meio que perde a essência. Eu acho que a gente teve muito, voltando a falar, acho que até da nossa vivência aqui enquanto carioca, no Campeonato Carioca, todo ano eles tentavam mudar o modelo de disputa para tentar, principalmente, ter mais clássicos, né? E ano passado, por exemplo, cara, teve ali nas finais, tiveram 3 Fla-Flus seguidos, assim, em questão de 10 dias. Então perde-se um pouquinho, tipo, você fica meio saturado de clássicos, você fica meio saturado de grandes jogos. É bom sim ter os grandes jogos, mas fica meio que, sabe, perde aquela essência do, poxa, hoje tem um El Clássico, como é sempre aí com Barcelona e Real Madrid, tem os 2 El Clássicos ali, a gente sempre espera, né? Hoje é até menos, acho que Barcelona e Real Madrid, depois que saiu aquele confronto Cristiano Ronaldo e Messi, acabou dando uma caída, mas mesmo assim a gente espera os grandes jogos, as semifinais da Champions. Eu acredito que tenham bastante jogos, sim, que sejam decisivos na Champions. A gente acabou de ter agora nas quartas de final um Bayern de Munique e PSG. São os grandes jogos. Nas oitavas de final, apesar do Florentino Pérez até que deu essa justificativa que a Champions League ficaria interessante só a partir mais ou menos das quartas de final. Acho que até hoje as oitavas de final têm estado bem interessantes, porque na fase de grupos a gente tem visto muitas vezes 2 clubes grandes, 2 clubes tradicionais caindo no mesmo grupo e às vezes um fica em segundo lugar. E aí já no sorteio para as oitavas de final, né, já que o primeiro e segundo lugar dos grupos se enfrentam, a gente já vê grandes jogos acontecendo. Então eu acho que sabe, você colocar, se reservar ali dentro de vamos fazer só grandes jogos com grandes times. É por isso que, por exemplo, a Copa do Mundo não é todo ano, né? A Copa do Mundo todo ano perderia um pouquinho do brilho. Então você tem um tempinho ali de disputa, porque são os grandes torneios. Acho que os grandes momentos, os grandes jogos realmente mobilizam muito mais do que realmente você virar uma questão assim de, toda hora tem. Eu acho que acaba perdendo a essência, acaba perdendo também o interesse. No terceiro clássico seguido, você já perde um pouquinho mais de público. Então as pessoas só vão se interessar no último clássico, que pode ser o jogo decisivo. Então acho que tem um erro de feeling, pode ser que não, né? Pode ser que criasse a Superliga e desse super certo, mas eu acho que tem muito disso. E a UEFA está tentando se movimentar, né? Porque a UEFA já anunciou uma mudança de formato da Champions League para a partir da temporada 2024-2025, né? Então, a partir de agora, vão acabar os grupos, né? Os 8 grupos com 4 clubes cada, e a partir de agora a Champions League vai passar a ter 36 clubes. E pelo que eu entendi ali, né, vai ser meio que um formato de uma liga, realmente. Não vai ser mais aquele mata-mata, aquela fase de grupos, né, e depois o mata-mata. Vai ter meio que uma primeira fase ali no formato de liga, com todos os clubes ali participando, se enfrentando, né? E aí os 8 melhores classificados após ali as partidas
vão se classificar automaticamente para as oitavas de finais, e os clubes que ficarem ali entre 9º e 24º, eles vão jogar um mata-mata para completar as oitavas. Eu acho que assim, subsequenciamente, eu não sei nem se essa palavra existe, eles vão disputando as oitavas, quartas, semifinal e final. Eu acho que o Florentino Pérez até tem uma razão disso, pelo menos na minha opinião, a fase de grupos da Champions League não é tão atrativa assim, né? Eu não paro para ver todos os jogos e tal, eu paro realmente para ver mais a questão do mata-mata, mas eu acho que, cara, agora a UEFA vai ter que mudar, né? Porque depois que a Superliga nasceu, que os clubes mostraram descontentamento, agora a UEFA vai ter que correr atrás para conseguir realmente chamar a atenção, mostrar que é atrativo esse modelo de disputa da Champions League. E não é, cara, que a gente está criticando a Superliga, não é que a gente acha que a FIFA e a UEFA façam o melhor trabalho do mundo, que a gente feche os olhos para o que acontece. A gente sabe dos casos de corrupção que teve. O Michel Platini, antigo presidente da UEFA, agora eu não estou lembrado se ele foi preso, se ele foi banido do futebol, alguma coisa assim. O Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, a gente sabe do Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que também estava envolvido com esses caras. Cara, essas federações a gente sabe que não são a melhor mão para segurar o futebol, mas eu acho que também que não é a melhor maneira de você ir contra elas, dessa forma você se juntando com um grupinho exclusivo. Eu acho que o modelo de Premier League, por exemplo, que nasceu rompendo com a federação, mas com todos os clubes participando e com o crescimento da liga e crescimento financeiro dos clubes, principalmente, né, sem ninguém estar olhando só para o próprio umbigo, mas olhando para a fortificação de uma liga, para a manutenção de uma liga forte. Eu acho que o modelo da Premier League é um modelo a ser seguido. Eu acho que, inclusive, os 6 clubes da Premier League que tentaram criar essa Superliga, eles acabaram indo contra aquilo que deu tão certo na própria Inglaterra, que foi você criar um grupinho exclusivo para tentar ganhar dinheiro. Então, eu acho que os próprios clubes ingleses poderiam olhar para a própria Premier League para ver como foi um modelo bem sucedido, de rompimento, sim, com a federação, já que eles estavam insatisfeitos com o que acontecia, com como a federação geria o campeonato, mas de outra forma também eles conseguiram de uma certa forma ali unir todos os clubes, né, ter ali apesar de ter a liderança máxima dos principais clubes, eles conseguiram fazer um formato conseguisse ser igual ali, conseguisse de certa forma equiparar as equipes, tanto é que a gente teve o surgimento de novas equipes. Óbvio, também teve investimento estrangeiro, né? Investimento, por exemplo, do Manchester City, que na época da criação da Premier League não era um grande clube, hoje já figura entre as principais equipes. Aí a gente consegue ver equipes menores conseguindo contratar, cara, um Newcastle da vida conseguindo fazer contratações de alto nível, né? Com um nível financeiro, um potencial financeiro um pouquinho maior. Então, acho que a Premier League pode ter sido um campeonato a ter um modelo seguido. Eu acho que a Superliga já nasceu fadada ao fracasso justamente por causa disso, e os torcedores, mesmo os clubes que estavam participando ali, eu duvido que no Brasil aconteceria isso, se a gente formasse uma Superliga no Brasil, que os torcedores ficassem contra, se vissem que seus times iam ganhar dinheiro. Eu duvido, porque aqui no Brasil funciona. A gente tem outra realidade também, né? Os clubes muitas vezes endividados, qualquer dinheirinho que entrasse, o torcedor ia ficar feliz. Eu duvido que no Brasil tivesse essa manifestação contra. Lá na Europa teve, né? Foi muito legal ver esse senso do coletivo, inclusive dos clubes grandes ali que estavam participando dessa Superliga, contra o próprio clube, porque sabia que não ia beneficiar, ia impactar de forma negativa os outros clubes do próprio país. Então, achei muito bacana essa atitude, e foi um assunto que realmente movimentou essa semana. Espero que a gente possa ter abordado aqui da melhor maneira, que você possa ter entendido, que você possa até ter formulado uma opinião, e se você tiver opinião também, né? Fique aberto para poder falar com a gente nas nossas redes sociais, né, Marcelo? Exatamente. Só para finalizar, foi muito bacana ver que até clubes que são rivais pra caramba, né? Que tem todo um contexto envolvendo, toda uma rivalidade, eles literalmente se odeiam, mas se uniram em prol do futebol, né? Nesse caso, em prol da gente continuar com o nosso futebol do jeito que ama, do jeito que a gente é acostumado a torcer, a acompanhar. Então isso eu achei muito bonito, achei muito bacana. Esse tipo de união é a união saudável, em que a provocação ela existe, mas é sadia, e eles entendem que se for pelo bem do futebol, eles têm que se unir. Sim, foi muito bonito ver essa união, de verdade. É algo que eu nunca imaginei ver na vida, para ser sincero. Tem várias torcidas. Então, o que eu tenho a aguardar agora é que o Barcelona e o Real Madrid acordem para a vida, né? O Real Madrid é difícil por causa do tom do Florentino, mas que o Real Madrid pare de me envergonhar dessa maneira também.
porque é complicado ter o seu clube vinculado a algo tão ruim e nocivo para o futebol. E no mais é isso, galera. Como o Daniel bem falou, continue opinando aí nas nossas redes sociais, dê o ponto de vista de vocês, a gente quer saber também, quer ouvir, é sempre interessante ter uns contrapontos assim, sobre o que a gente fala, não somos os donos da razão, muito pelo contrário, que é a nossa visão, nossa opinião, e opinião é algo particular, cada um tem a sua, e queremos ouvir de vocês também. Valeu, galera? Dito isso, infelizmente estamos chegando à parte final do nosso programa. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, por todos os feedbacks que a gente recebe, pela audiência e por serem essa galera maravilhosa que vocês são. Tamo junto, meu povo. Até o próximo. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram, que estão sempre aí dando essa audiência maravilhosa semana após semana. É assim como o Marcelo disse, a gente tem a nossa opinião. Se você não tem, né, como a gente viu, muitas pessoas tendo opinião, sendo opinião contrária, sendo a favor da Superliga. Se você é a favor da Superliga, comenta aí o porquê que você é, quais são a sua visão sobre essa Superliga. Comenta mesmo, porque a gente aqui quer realmente ter essa pluralidade de ideias, ter esse debate gostoso sobre o futebol. Afinal, o futebol é uma coisa tão maravilhosa e não é como o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então a gente pode conseguir falar e ter um debate super bacana, sem achar que a gente está matando alguém, sem achar que a gente está em clima de guerra. Então realmente você pode participar aí dando a sua opinião, comentando nas nossas redes sociais. Siga todas as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tá aí no link disponível para vocês, sempre dando esse apoio pra gente, sempre participando com a gente lá nas nossas redes sociais. Então é isso, galera, toda sexta-feira você já sabe que a gente tem um encontro marcado no Boleirando, aqui no YouTube, no Spotify, onde você quer que esteja você ouvindo. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma parceria e mais um programa. Por hoje é só e até a próxima. Falou!